E vamos começar pelo que ouvimos esta noite, pela entrevista de Pedro Nuno Santos. Perante o que ouviu, quem será o seu adversário preferencial? Pedro Nuno Santos ou José Luís Carneiro? Olha, boa noite, antes de mais, obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu não sei quem será, porque eu tenho pouco conhecimento de como é que o Partido Socialista funciona. Mas há uma coisa que tenho como certa. Face à previsível vitória de Pedro Nuno Santos nestas eleições, e à forma como se apresenta, eu queria dizer isto, até porque estou na SIC, que é onde ele esteve também, e só digo isto porque ele esteve aqui agora neste estúdio antes de mim. Parece que Pedro Nuno Santos não teve nada a ver com o Partido Socialista que governou o país. Ora, foi Pedro Nuno Santos que nos pôs nas trapalhadas que a TAP hoje nos deixa. Pedro Nuno Santos foi ministro, foi governante, foi dirigente do Partido Socialista, membro da Comissão Política. E, portanto, Pedro Nuno Santos, que não penso que vem aqui a um estúdio de televisão, se recicla um pouco em termos de imagem, aparenta assim um ar um pouco compungido e as pessoas pensam André que é um Ventura, novo líder, não é? José Luís Carneiro foi muito claro, por ele o Chega não alcança o poder, quanto a Pedro Nuno Santos diz que não trabalha sequer com esse cenário, falou numa muleta do Chega. Estas afirmações fazem diferença naquela que será a relação de André Ventura com o próximo líder do PS? Eu não tenho nenhuma relação com líderes do PS, nenhuma. Nem com o primeiro-ministro atual, nem com o líder do Partido Socialista anterior, muito menos com o anterior ainda, e portanto eu não tenho nenhuma relação com o PS, mas também não quero ter, por isso estamos muito bem assim. Agora, a única coisa que exijo é que quem esteja à frente do Partido Socialista seja digno daquilo que aconteceu. O Partido Socialista trouxe-nos até esta situação. Pedro Nuno Santos é parte desta situação. Não é alguém de fora que chega agora e diz, eu ouvi-o dizer, estou muito preocupado com o processo, estou muito preocupado com a forma como o país está. Então, mas aumentava os salários da função pública. Eu ainda estava ali dentro e estava a ouvir isso. Mas onde é que ele estava? No último governo, ele aprovou este Orçamento do Estado. E, portanto, Patrícia, eu acho que nós também devemos ser um pouco exigentes em política. Eu não sei quem vai ser o meu adversário. Se José Luís Carneiro, se Pedro Nuno Santos. E é indiferente? É-me indiferente. Ou acha que corre maiores riscos? É-me indiferente. Honestamente, é-me indiferente porque acho que são os dois fracos. Honestamente. Mas há uma coisa que sei. Acho que, sendo Pedro Nuno Santos o líder do Partido Socialista nos próximos anos, há uma coisa que, da minha parte, vai acontecer sempre. Ele é tão responsável como António Costa pelo estado a que o país chegou. E não vou deixar nem um segundo que ele limpe a sua responsabilidade. E no que diz respeito a estas acusações, ou estratégia, como quiser entender, de que o PSD pode estar aqui a preparar algum tipo de coligação com o Chega, sendo que Luís Montenegro já disse que não é não, há algum tipo de contactos com o PSD ou com a Iniciativa Liberal desde que a situação política mergulhou no estado em que mergulhou? O Chega decidiu ir a eleições sozinho, quer ir a eleições sozinho, como hoje é um bom dia para falarmos disso, a última sondagem coloca-nos 17, 18%. Estamos a 6 pontos dos principais partidos, 6, 7 pontos dos principais partidos. Quais são as suas condições, Nós queremos... os seus objetivos eleitorais? É ganhar. Sim, é ganhar, mas que metas? Quais são as suas metas? É vencer, é ser o primeiro. Quer alcançar? Não, é ser o primeiro partido mais votado. Repare, há uns anos... Sim, mas vamos estabelecer metas. Bom, eu não sei quanto é que os outros partidos vão ter. Como lhe dizia, hoje tivemos uma sondagem no outro canal, não aqui, mas na TVI, que dizia que o Chega tem 17, 18 e os outros partidos, os maiores, estão nos 20, o PS e o PSD estão nos 26. Todos os outros estão muito atrás. Portanto, neste momento há 3 partidos que podem vencer, o PS, o PSD e o Chega. E o que será para si uma vitória? É vencer as eleições, ser o primeiro dos mais votados. Depende da distribuição dos votos. É muito difícil dizer. Agora, eu acho que se o Chega ficar em primeiro, nós temos uma garantia. É que da minha parte não vai haver cordões sanitários. Ponto 1. Da minha parte, há a garantia de que vamos ter um governo de direita e não um governo com super geringonças. É um governo de direita. Um governo para mudar, para fazer reformas. À direita. E, portanto, conto com todos à direita. E se o Chega não incluir esse governo à direita? Em que posição ficará o Mas isso depende dos portugueses, eu já deixei claro. Os dois partidos aqui que contam, o PSD e o Chega, isto se exprimou pela Iniciativa Liberal, mas porque as sondagens nos mostram. Há 2 partidos que podem fazer uma maioria, o Chega e o PSD. Posto isto, nós temos que dizer às pessoas e ao Presidente da República... A Iniciativa Liberal já diz que não fará acordos com o Chega. Luís Montenegro também tem sido muito claro. Não é não. O André Ventura tem esperança, acredita em algum tipo de aproximação? Mas com o devido respeito... Ou acha que o Luís Montenegro fica refém? Com o devido respeito, a Iniciativa Liberal tem 6% ou 5% das intenções de voto. Portanto, não é conversa para esta mesa. Honestamente, não estou a ser, nem estou a ser deselegante porque tenho o meu respeito pela Iniciativa Liberal. Agora, nós estamos a falar de um cenário em que o Chega tenha 17% ou 18% e o PSD 25% ou 26%. Ou então o Chega tenha 23% e o PSD 21% ou 22%. E vamos falar num cenário em que existe uma coligação à direita que o Chega
não é incluído. Muito bem. Como é que fica o Chega? Mas, se não é incluído, nós estaremos na oposição. Sem problema nenhum, porque nunca foram os cargos que nos motivaram. E, portanto, imagina o seguinte. Imagina que o PSD tem uma maioria. Tem uma minoria, mas uma maioria face aos outros. E decide fazer antes um governo minoritário. Está no seu direito. Nós é que já dissemos que se não for um governo para reformar, não seremos parte. André Ventura, o Presidente da República já lhe sugeriu alguma vez que o Chega não integre um governo de direita? Já houve algum tipo de abordagem nesse sentido? Honestamente, eu não posso referir conversas que tenho com o Presidente da República sobre a formação do governo, que se tornaram mais sérias nos últimos tempos, devido à situação política. Há uma coisa que lhe posso dizer, e acho que o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não vai desmentir. Ele, Presidente da República, no exercício do seu mandato, uma vez disse-me isto. Presidente André Ventura, se eu não o fiz nos Açores, eu não o farei face ao Governo Geral. E, portanto, o que Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer, e bem, é dizer, eu não estarei parte dessas negociações, mas eu não Não vai criar obstáculos. Eu não criarei obstáculos a um governo que os portugueses votem e que tenha uma maioria de Chega e PSD à direita. E, portanto, eu retirei destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa que o Presidente da República não se oporá a um governo com o Chega ou a um governo liderado pelo Chega. E assim é que é a democracia. As pessoas é que escolhem o governo, não é o Presidente da República. E perante um cenário desse, uma solução governativa dessas, quais são as exigências do Chega? Quantos ministérios é que quereria? Se o André Ventura queria integrar, a minha posição nunca foi a questão. Sempre disse que se o problema fosse eu estar no governo, isso não é problema. Porque não é a minha ambição que me move. É termos um governo reformista, de direita. Isso seria a questão. Segunda questão. Nós estamos a assistir a uma queda de um governo precisamente por investigações criminais e corrupção. Eu sempre disse, desde o início, quando só tinha um deputado, a grande bandeira do Chega é a reforma da Justiça. A autonomia do Ministério Público, dos tribunais, garantir a independência da Polícia Judiciária, todas as polícias. E era uma área que o Chega. Era uma área que o Chega gostaria de ter. Exclusivamente? Não exclusivamente. Depende dos resultados. Repare, se o Chega tiver 6% ou 7% ou 5%, o Chega não vai ser tão exigente como se tiver 15% ou 16%. Mas isto não é uma questão de exigência minha, é das pessoas. Imagine que 18% do eleitorado vota no Chega. Então isto significa que uma grande parte do país exige ter também a correspondente representação no governo. E relativamente ao seu grupo parlamentar, quais são os seus objetivos de crescimento? O que eu gostaria, em termos de objetivo, era ter o maior grupo da Assembleia da República. Ou seja, independentemente de serem 70 ou 80, era ter o maior grupo da Assembleia da República. E teria quadros suficientes para integrar isso? Temos muitos quadros. Temos muitos que vieram do CDS, do antigo CDS, mas temos outros que vieram do PSD e, aliás, como referindo novamente à sondagem mostra hoje, o Chega recebe essencialmente, e isto é curioso, os seus votantes de dois partidos, PSD e PS. Ora, PSD e PS governaram o país nos últimos 50 anos. Certamente que o Chega tem muitos quadros disponíveis do seu partido, originais do Chega, ou até que vieram de outros partidos para o Chega, como foi o meu caso, eu vim do PSD e para o Chega, para serem parte de soluções. O que não se pode... Mas pretende fazer algum tipo de reestruturação para evitar que casos e casinhos acabem por arrastar uma bagagem para o partido ou para o que se segue no país? Há uma garantia que eu dou aos portugueses. Casos como o de João Galamba não aconteceriam num governo Chega. Mas não aconteceriam, não é porque nós sejamos melhores do que os outros. É por uma razão. É que eu, perante um cenário destes, exoneraria um ministro. E, portanto, eu não estou agarrado por nenhuma circunstância. Não estou preso em nenhuma circunstância. E, por isso, eu farei sempre o que é melhor para o meu país. Se for Primeiro-Ministro e tiver um Ministro que faça as trapalhadas que João Galamba fez, ou que Eduardo Cordeiro fez, ou que o antigo Secretário de Estado Miguel Alves fez, há uma coisa... Isto ninguém pode... Eduardo Cordeiro falou há pouco, diz que está de consciência tranquila. Muito bem, não é sequer arguído. Todos estão de consciência tranquila, mas nós temos ouvido as conversas em vários meios de comunicação social, temos ouvido que o Primeiro-Ministro também estava de consciência tranquila e ao seu lado na sala estavam 75 mil euros em dinheiro. Portanto, todos podem estar de consciência tranquila. A questão é que os portugueses querem exigência. Nós não podemos evitar que o pior aconteça às vezes à nossa volta. Não podemos. Ninguém pode dizer que pode evitar. Não sabemos. Agora, há uma coisa que podemos fazer e que António Costa não fez. É quando o pior aconteceu à sua volta, ele, em vez de se livrar do pior, manteve o pior ao seu lado. E, portanto, quando aconteceu com João Galamba, quando aconteceu com o Miguel Alves, quando aconteceu com tantos outros... E no seu partido, André Ventura, isso não acontece? Mas é isso que lhe digo. Se eu for Primeiro-Ministro, como espero, há uma coisa que podem ter certeza. Os casos de falta de ética serão punidos com uma única circunstância, a saída imediata do Governo. E, portanto, era isto que António Costa devia ter feito. Ao não fazer, levantou a suspeita, que não sei se é verdadeiro ou não tenho nenhuma informação sobre isso,
de que estava agarrado, e Marcos Mendes disse isso aqui na SIC ontem, de que estava agarrado a João Galamba, ou comprometido, por alguma coisa. Comigo isso não vai acontecer. E, portanto, uma das áreas em que o Chega mais quer interferir no próximo governo, interferir aqui no bom sentido, é a reforma da justiça, que eu acho que é fundamental. E alguns dos seus argumentos não acabam por cair por terra no dia em que sabemos que os 5 arguidos da Operação Influencer saíram todos em liberdade, caíram os crimes de corrupção e de prevaricação. A justiça é o que é. Eu hoje também fui absolvido, num outro caso, que durante 3 anos me acusaram de ter feito um jantar Diz respeito ao jantar legal, comício durante a pandemia. E hoje fui absolvido. Durante 3 anos fui acusado disto. Hoje fui absolvido. A justiça, e o que é que isto significa para a tem o seu justiça? tempo. O que é que isto representa? Fragiliza? Eu vi muitas pessoas do Partido Socialista dizerem assim. Não creio. Eu não estou aqui a defender o Ministério Público, nem me cabe a mim defender o Ministério Público. Já tive muitas divergências com o Ministério Público. Mas como é que olha para esta decisão de hoje? O Ministério Público e a polícia, nesse caso foi o PSP, mas as polícias fazem o seu trabalho. O facto do juiz ter mandado as pessoas para casa, como qualquer pessoa que sabe direito também sabe, não quer dizer que os indícios não são fortes. É que desde 2006 a regra não é a prisão preventiva. A regra é só haver prisão preventiva quando os outros não são suficientes. Repare, o juiz pode considerar que os crimes de tráfico de influências e outros, mas sobretudo o tráfico de influências e o recebimento indevido de vantagem, estão suficientemente indiciados nos autos, mas mesmo assim aplicar uma caução, como aplicou de 150 mil euros, ou não me lembro agora o valor. Ou seja, as pessoas pensam, por ter ido para casa é inocente. Não. A regra hoje no processo penal português é ir para casa. Só em casos muito excepcionais é que se fica preso. Portanto, já estamos a queimar na fogueira ao Ministério Público e à Justiça, sem saber que o Ministério Público, se calhar, até fez o seu trabalho. Sabe-se, entretanto, que o Ministério Público vai recorrer destas medidas de coação. E bem, porque provavelmente achou que as medidas... Há um dado aqui que me parece... Eu, como digo, eu não estou aqui a defender o Ministério Público, nem me cabe a mim defender o Ministério Público. Agora... A questão é a imagem que fica perante este Mas eu não acho que fique processo. mal, honestamente. A Justiça tem que fazer o seu trabalho. Nós temos que ter a noção de que a Justiça tem que fazer o seu trabalho. Quando eu disse, o Primeiro-Ministro demitiu-se porque quis. O Ministério Público não mete no seu comunicado de imprensa que o Primeiro-Ministro tem que ir para a rua. Diz assim, há um processo autónomo. E esse processo vai ser investigado. Eu também já fui investigado. Ainda, como lhe disse, hoje houve um processo que acabou. Agora, as pessoas... E se esse processo ilibar completamente o Primeiro-Ministro? Mas ele saiu porque provavelmente se sente comprometido. Porque ninguém o obrigou a sair. Ele diz, bom, senti que um Primeiro-Ministro ficou comprometido nestas funções. Vamos lá ver. Na nossa lei, é importante que as pessoas saibam isto. Na nossa lei, quando há uma suspeita, mesmo que seja dita por outras pessoas e que seja considerada válida, tem que haver um inquérito obrigatoriamente. Porque senão, Patrícia, imagina o que seria o Ministério Público poder escolher se lhe abria a si ou a mim um inquérito consoante a sua posição ou a minha. A Patrícia porque é jornalista, eu porque sou político. Não, o Ministério Público tem que abrir. Portanto, teve bem o Ministério Público ao dizer há um inquérito que envolve o Primeiro-Ministro e está a ser julgado no Supremo. António Costa quis fazer uma tempestade enorme e dizer que se ia embora. E, portanto, agora a culpa é do Ministério Público e agora as medidas de coação culpam a polícia ou o Ministério Público. Não. Repare, o juiz não mandou todos para casa sem medidas de coação. O juiz aplicou uma caução, que é uma outra medida de coação. Mas caíram por terra os crimes de corrupção. Pronto, o juiz de instrução, no seu papel e bem, entendeu que havia crimes que não estavam preenchidos. Mas a Justiça está a fazer o seu trabalho. André Ventura, eu acho que isso era importante ressalvar. Que temos pouco tempo. Consegue garantir que o seu partido vai estar unido para o ato eleitoral de 10 de março? Eu espero que sim. Repare, nós temos um congresso em janeiro, marcado. Eu, ao contrário de outros líderes que têm fugido aos congressos, eu acho que é importante, quando vai haver eleições, que não haja dúvidas de quem é o presidente do partido e que tem legitimidade. O que é que irá fazer nesse congresso apresentar o programa. Para que não haja um sobressalto? Vai seguir as regras desta vez? Tema obstáculos novamente por parte do Tribunal Constitucional? Não temo. Espero que corra tudo bem. Mas, sobretudo, vamos usar este congresso, se for reeleito, como espero, para apresentar um programa ao país de reforma da justiça, de reforma da economia, de reforma da sociedade civil. Ao que é que vem o Chega, concretamente? A várias reformas. Quais são as prioridades? As várias reformas do país. E diretos, estamos mesmo no três tempo grandes final. prioridades. Reforma da justiça, combate à corrupção. Primeira grande prioridade. Segundo, moralização e transparência do espaço público. Não só a redução de deputados que temos defendido, mas sobretudo a transparência dos atos públicos, nos negócios. Por exemplo, deixe-me dar-lhe um exemplo. O Governo agora entrará em gestão após o fim do Orçamento do Estado. Vamos estar muito atentos a que negociatas vão ser feitas nestes últimos meses do Governo. Terceiro aspecto, e muito importante, economia e imigração. Nós temos de ter uma economia a crescer, o país a crescer, e não temos tido com os governos de esquerda. E, finalmente, este surto migratório que temos tido, eu nunca disse que era contra os imigrantes, nós precisamos de gente para trabalhar, e não só, que a gente venha por bem, mas temos que controlar um pouco o crescimento de imigração que estamos a ter e que está a afetar muito o tecido social português. São estes 4 pontos que o Chega se propõe levar a eleições para uma reforma profunda do país. E vai tentar resolver de forma legal para que não tenha aqui nenhum tipo de aborrecimento. Vamos procurar, pela quinta vez,
respeitando o Tribunal, como sempre fizemos, ir às mudanças que o Tribunal nos pede e apresentando-nos aos eleitores, dizendo que queremos ser governo. Portanto, são duas dimensões. Uma, colocar os estatutos todos em ordem, por acaso o edifício jurídico todo em ordem, mas também ter quadros suficientes, como dizia, da sociedade civil, de outros partidos, porque às vezes tem que ser, mas sobretudo da sociedade civil, porque o meu compromisso nestas eleições é este. Nós já não queremos ser segundo ou terceiro, nós queremos vencer as eleições. E é para isso que vamos. É isso que eu peço um voto de confiança. E ao longo dos próximos 4 meses, são essas as prioridades, estas 4 prioridades que o Chega vai estar insistentemente a debruçar-se ou vai estar aqui 4 meses a falar sobre um processo judicial? Não. Repare que não falei aqui do processo, falei só porque me perguntou. Há um processo que esse sim eu falei muito tempo, mas confesso que me continua a perturbar. Peço desculpa e ressalvando a independência da Justiça, que é o caso do José Sócrates e do processo Marquês. Acho inaceitável o que tem acontecido, quando estamos há 10 anos à espera que haja qualquer coisa, quando todos ouvimos e lemos o que aconteceu, acho uma imoralidade. Este processo não tem nada a ver com isso. Sejamos sérios, não tem nada a ver com isso, não podemos confundir as duas coisas. Portanto, não vou passar a campanha a falar deste processo. Agora, também não vou deixar que os políticos, e mais uma vez o PS, ponham a pata na justiça. A pata aqui não é no mau sentido, é pôr a pata na justiça. E deixa-me dizer uma coisa, Patrícia. Eu não gostei nada do que ouvi do Primeiro-Ministro na última declaração. Porquê? Porque o António Costa, que sempre disse que há justiça ou que é da justiça, há política ou que é da política, decide fazer uma declaração política na casa de São Bento, que é paga por nós todos, mas que é a casa dele, oficial, e decide fazer uma declaração ao pôr em causa, basicamente, o trabalho da polícia, do Ministério Público, etc. E isso fez-me recordar os piores momentos do processo da Casa Pia de Lisboa. Portanto, há uma coisa que eu não vou deixar, é se o Partido Socialista voltar com a narrativa, seja com Pedro Nuno Santos ou com José Luís Carneiro, de que o Ministério Público é mau, a Polícia Judiciária é má, a PSP é má, a GNR é má, tudo é mau e só nós somos uns perseguidos, isso não deixaremos passar. O PS tem dito e tem deixado esse serviço para não caírem nessa armadilha. Pronto, mas eu não sei se é armadilha, mas o que eu vi de António Costa foi isso. É quando toca aos outros, quando toca ao Chega, ao PSD, a Justiça dá a fazer o seu caminho. Quando toca ao PS, é uma perseguição e um abuso. Veja-se o que Augusto Santos Silva, teoricamente, terá dito no Conselho de Estado. Temos que pôr o Ministério Público na ordem, disse Augusto Santos Silva. Se isto não preocupa... Esse também não tem sido o discurso, muitas vezes, por parte do Chega. Ouça-se, há coisa que eu nunca disse, é que temos que pôr a Justiça na ordem. Há coisa que eu acredito em Portugal ainda, é que a Justiça tenta fazer o seu trabalho, dentro do marasmo de corrupção, de negociatas que este país é, e que não sei o que digo. Foi o Presidente do Supremo que o disse. Este país está infiltrado de corrupção. E eu acho que a Justiça tem tentado fazer o seu papel, com erros que eu várias vezes critiquei. Agora, e o André Ventura tem tentado moderar-se para tentar aqui uma aproximação com o PSD, nomeadamente para que Luís Montenegro consiga mudar de opinião? Ou mantém essa esperança? Como lhe disse, eu espero vencer a direita nas próximas eleições. Pode não acontecer. Se o cenário for outro, estamos, como sempre tivemos, nós queremos é que haja uma alternativa ao PS. Acha que eu estou mais moderado hoje do que na última entrevista que fizemos há uns meses atrás? Não sei, estou a perguntar-lhe acho que não, se mudou de postura. Nunca mudei, nem nunca vou mudar. Esta é a nossa postura, é nisto que acreditamos. É neste conjunto de reformas que queremos fazer. Não me vou moderar para agradar a outros partidos. Este é o nosso eleitorado. É nisto que acreditamos. Gostam disto? Votam nisto. Não gostam disto? Votam nos dois que governaram Portugal há 40 anos. André Ventura, boa noite e obrigada pela sua presença nesta edição da noite. Fazemos agora...